Agora, em relação, eu acho que também o nosso irmão que falou de, bom, outras formas que nós podemos encontrar para tirar os ruling parties, né? Sem precisar derramar sangue, sem precisar as pessoas morrerem. Bom, eu acho que o mano que teve essa ideia maravilhosa devia nos aconselhar como é que isso é feito, né? Porque na história humana ou na história política, existem casos, sim, que se chega, por exemplo, na Índia, né? Conhece a história de Mahatma Gandhi, que não foi a única. Temos vários exemplos que alguém apenas com uma greve de fome fez uma transformação incrível e que trouxe resultados sem derramamento de sangue, sem violência, não é? Mas não quer dizer que agora vamos fazer um copy-paste. Eu, de repente, amanhã começar a fazer um jejum de 50 dias, e dizer, bem, como Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia com um jejum, então eu também vou fazê-lo a mesmo. Quer dizer, você sabe que cada país tem as suas especificidades, tem fatores sociais, culturais, políticos muito próprios que é preciso estudá-los e saber como, em cada circunstância, apresentar uma certa estratégia. Então, se alguém aparecer e dizer assim, meu irmão, eu já descobri a fórmula de tirar qualquer regime autoritário sem precisar derramar sangue, sem precisar fazer manifestações, sem precisar destruir nenhum bem público e privado, se alguém aparecer com essa fórmula e dizer que pode ser aplicada de forma universal e geral, então nós que estaremos a ouvir isso, podemos ter certeza que já estamos no paraíso, já não estamos mais no mundo. Porque neste mundo aqui, de milhares de anos, são séculos de estudos científicos, de guerras, de revoluções, de levantamentos. Ainda não ouvi ninguém dizer que encontrou uma fórmula universal de resolução de todo e quaisquer tipo de conflito. Não existe uma fórmula universal, não é? Mas se o nosso amigo tiver uma proposta em concreto, de uma forma que possa aplicar em qualquer circunstância da mesma forma e alcançar os mesmos resultados, eu gostaria que pudesse apresentar, mas isso não existe. Eu, por exemplo, tenho uma formação em engenharia e o pessoal das engenharias tem forte condão para as ciências exatas, né, como a matemática, a física, a química, e mesmo na química, mesmo na física, onde aparentemente tudo é objetivo, nem todas as fórmulas resultam da mesma maneira em todos os lugares, não é? Ou sabem que o Einstein veio e provou isso, né? Aquelas fórmulas que eram conhecidas pelo Newton, que pareciam de aplicação universal, o Einstein apareceu com a teoria da relatividade, que não interessa muito falar aqui, mas só para dizer que não existem fórmulas universais, fórmulas absolutas da aplicação linear em qualquer circunstância. Não existe. Então, nós, no caso de Moçambique, optamos pela questão das manifestações que, na verdade, nem estavam previstos danos de bens públicos e privados. Nós nunca divulgamos isso. Nunca divulgamos isso, tanto mais que em 2023 nós marchamos, manifestamos durante um mês e meio, mas não houve destruição de um vidro de um carro, qualquer bem público ou privado foi destruído. Mas em 2024 as circunstâncias foram outras. E atenção uma coisa, a violência que ocorreu, aí está, o dito dali trouxe um elemento extremamente importante. A violência que aconteceu em Moçambique, as mortes que aconteceram em Moçambique, a destruição dos bens públicos e privados foram essencialmente provocados, motivados, instigados pelas forças de defesa e segurança. Nós temos muitos vídeos que se tornaram virais, que até carros militares, que nós aqui chamamos dos tais blindados, foram usados para arrombar portões de armazéns, de lojas, de empresas e depois convidar a população para fazer o saque. As próprias forças de defesa e segurança usaram essa tática, essa estratégia de elas próprias chegarem numa bomba de gasolina, invadirem a bomba de gasolina,
e depois chamar a população para fazer saque de combustível. Portanto, nós temos muita informação sobre isso, há muitos vídeos que demonstram isso, e a questão da libertação dos presos nas cadeias de Moçambique também foram promovidos pelas próprias forças de defesa e segurança, para depois assassinar os próprios presos. Então, temos que ter um bocadinho de cuidado quando a gente diz assim, mas foi preciso causar tanta morte. As mortes foram causadas, não foram para as pessoas que estavam a manifestar, foram exatamente as autoridades de direito, foram as autoridades de direito, foram as forças de defesa e segurança, a famosa WIR que nós temos em Moçambique, que causaram essas mortes, que assassinaram pessoas, como uma tática para parar o movimento de protesto. Que o protesto e a manifestação é legal. Portanto, você nunca pode criticar as pessoas que se manifestaram por causa das mortes, porque as pessoas apenas fizeram usufruto de um direito fundamental. A manifestação não tem que levar à morte. Ninguém tem que ser assassinado porque estava a manifestar. E não podemos hoje dizer, estão arrependidos pelas mortes que aconteceram. Não! Quem deve ficar arrependido é quem assassinou manifestantes. Quem deve estar arrependido é quem assassinou população que estava no usufruto de um direito fundamental. Não é? É isso que tem que acontecer. E uma coisa curiosa, como dizia o Dr. Alberto, a desinformação. Há um exercício de desinformação que nunca se vê os dois lados da moeda. As pessoas dizem, foi preciso manifestar, destruir bens públicos e privados. E se esquecem, e é uma cortina de fumo, para não se ver quem é que assassinou, quem é que arrombou as lojas, quem é que queimou caminhões, quem é que matou cidadãos. Então, põe-se uma cortina de fumo e vê-se apenas um lado distorcido e manipulado, que foram as pessoas que fizeram manifestações são culpadas, tal e qual eu fui chamado à Procuradoria. E a Procuradoria assume que qualquer dano que foi causado em Moçambique foi causado apenas por manifestantes. Então os manifestantes são suicidas. Os manifestantes arranjaram armas e cada um deles meteu uma bala na sua própria cabeça. Será isto? São tão masoquistas ao extremo de tirar a sua própria vida manifestando? Não. Foram assassinados. Então, onde é que estão os processos abertos contra os que dirigem a polícia? Os que dirigem as forças de defesa e segurança? Onde é que está a responsabilização dessas pessoas? Então, alguém me diz a mim, Venâncio, então, de hoje em diante acabou, já estás arrependido, nunca mais vais promover manifestações. Que é isso? Eu não tenho que promover manifestações. As manifestações são um direito legal, fundamental, constitucional do cidadão. Não precisa promover manifestação. É um direito natural, fundamental. As pessoas têm que se manifestar claramente, não há generosidade nenhuma deixar ninguém manifestar. Da mesma maneira, estava aqui a ouvir outra pergunta, a dizer, acho que foi o dito dali, que fala de que em troca do shaking hands foi-nos garantido dar-me um lugar ministerial, abrir o nosso partido. Olha, a abertura de um partido não é generosidade de ninguém. É um direito que qualquer cidadão tem, cumprindo a lei e os requisitos que vêm da lei, o partido ser oficializado. Então, de fato, há uma manipulação tão grande que foi feita nas nossas mentes, que até direitos que são-nos fundamentais, para nós usufruirmos, nós próprios nos autocensuramos e esperamos de mão estendida de quem está no poder para autorizar o exercício de um direito fundamental. Veja só a lavagem cerebral que foi feita contra nós. Né? Daqui a pouco só nos falta, para eu beber um copo com água em casa, ter que pedir autorização da Frelimo para beber um copo com água. O que é isto? Isso é um direito fundamental. As pessoas têm o direito sim de se manifestar. As pessoas têm o direito de protestar quando não estão satisfeitas com o exercício da governação, não está satisfeita com o exercício das autoridades judiciais. Tem o direito, isso é um direito, não é uma generosidade. Tá? Tem que ficar muito bem claro. Né?